bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Cleide e na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre energia elétrica, tá? Então, eu sempre recomendo, né? Sempre recomendo a vocês, se não assistiu a primeira aula, parte 1 desse assunto, volta lá, assiste a aula e depois vem para essa, porque será fundamental aí para a compreensão do conteúdo, certo? Então vamos lá, meninos. Ó, energia elétrica, parte 2. Como eu falei para vocês, esse assunto, né, essa unidade vai da página 136 até a página 165. Então, ó, meninos, na aula passada, nós vimos aí, fizemos uma breve revisão sobre energia, né? Vimos que a energia, ela não pode ser transformada, ela não pode ser nem criada e nem destruída, mas sim transformada. E aí, essas transformações, a gente viu que a energia ela pode transformar em vários tipos, né? E entre elas, nós falamos aí da energia elétrica. Essa aí que é importantíssima para o nosso dia a dia, né? Que faz parte do nosso dia a dia, que eu posso até dizer hoje que sem ela é difícil viver, certo? Então, vimos que a energia elétrica, ela está relacionada, no caso aí, às propriedades elétricas da matéria. E é sobre isso que nós iremos falar na nossa aula de hoje. Então, vejam, na aula passada eu falei para vocês aí que a eletricidade são todos os efeitos que são causados em decorrência do movimento dos elétrons, certo? É isso que nós vamos falar. Vamos conversar sobre essas propriedades aí, as propriedades elétricas. Então, vamos lá, meninos. Quais foram as primeiras ideias sobre a eletricidade, certo? As primeiras ideias sobre eletricidade foi desenvolvida aí por Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele fez lá um experimento onde ele atritou a pele de um material com um pedaço de âmbar e ele percebeu que este, né, passava a atrair pequenos objetos leves, como pedacinhos de palhas pequenas, pequenas sementes e penas. Então, ele utilizando esse experimento, né, ele pegou lá um pedaço de âmbar, né? E atritou na pele lá do animal. E aí depois ele percebeu que quando colocava esse âmbar a outros materiais, nesse caso aqui como uma pena, pedaços de papel, ele percebeu que esse material era atraído, certo? Então, foi aí que começou essa história de eletrização dos corpos, que eu vou detalhar mais um pouquinho para vocês. Ó, do âmbar, né? Âmbar, ele vem do grego lá, elétrons, e aí que surgiu esse nome de eletricidade. Eletricidade vem de elétrons, certo? Então, vamos lá. Quais foram as primeiras ideias sobre a eletricidade? Feito esse experimento, né, Tales de Mileto, ele fez esse experimento e como houve essa atração, ele concluiu o seguinte, ele concluiu que todo material ele é constituído por partículas que ele chamou de partículas elétricas, certo? Essas partículas, elas podem apresentar, segundo ele, cargas positivas e cargas negativas. E aí, alguns materiais, ó, eles podem ser encontrados com excesso de cargas positivas. E se esses estiver com excesso de cargas positivas, a gente diz que eles estão carregados positivamente. Se eles estiverem com um excesso de cargas negativas, a gente diz que ele está carregado negativamente. Então, fazendo esse experimento, né, quando ele fez esse experimento, ele percebeu o seguinte, que todo material, todos os materiais, eles eram constituídos por partículas. E essas partículas ele chamou de elétrons, certo? Essas partículas elétricas. E aí, essas partículas, como eu falei para vocês, elas podem apresentar cargas positivas e cargas negativas. Existe aqui um experimento bem simples, ó, que vocês podem fazer aí na casa de vocês, com um pente. Se você pegar um pente aí de plástico,
né? Colocar pedaços de papel, pegar esse pente, esquentar ele, passar bem ele no seu cabelo e depois colocar ele sobre esses papéis, você vai perceber que esses papéis eles vão ser atraídos para o pente, como se fosse um imã, certo? Vocês podem fazer esse experimento aí na casa de vocês. Então, vamos lá. Então, foram as primeiras ideias aí sobre a eletricidade com base no experimento de Thales de Millet. A partir disso, meninos, a partir dessa conclusão, houve-se, então, a conclusão que havia uma interação elétrica entre os corpos, certo? Ou seja, entre as cargas elétricas existe uma força natural que representa a interação elétrica entre elas, onde concluiu o seguinte, que cargas opostas, sinais diferentes, cargas opostas sofrem uma atração. E cargas iguais, elas sofrem uma repulsão. Então, observe, quando eu tenho carga positiva com carga positiva, mesmo sinal, vai haver o quê? Uma repulsão entre os materiais. Aqui, ó, repulsão, positivo com positivo. Aqui a mesma coisa. Veja que eu tenho uma carga negativa com a outra carga negativa. Se são iguais, vai haver o quê? Repulsão. Então, surge uma força de repulsão entre os materiais. Agora, quando as cargas elas são contrárias, veja, eu tenho uma carga positiva e tenho uma carga negativa. Vai haver o quê? Uma atração entre os materiais. Então, quando a gente fala de interação elétrica entre os corpos, eu estou falando de cargas, certo? Mesma carga, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Se você já parou para olhar, para perceber, as pilhas, ela tem um ladozinho, um sinalzinho positivo e um ladozinho negativo, certo? E aí depois nós vamos falar sobre isso mais adiante. Essa interação, essas interações, ó, essa interação elétrica entre os corpos, né? Surge também a eletricidade estática. A eletricidade estática, meninos, são fenômenos de atração e repulsão que envolve cargas elétricas em repouso. Seu estudo é chamado de eletrostática. E isso aí, de forma bem detalhada, vocês vão estudar lá em física, lá no ensino médio, certo? Então, quando a gente fala de interação, ó, interação elétrica entre os corpos, né? E quando nós falamos que existe aí uma atração e uma repulsão, essa repulsão e atração que envolve cargas elétricas em repouso, a gente vai dizer, nós estamos falando de eletricidade estática, parada, em repouso, certo? Então, veja, a eletricidade estática é a definição que é dada ao excesso de cargas elétricas em um corpo, estando essas cargas em repouso. Então, quando um indivíduo ele apresenta, ó, observe aqui essa imagem, quando se tem um objeto, um material que apresenta uma quantidade de carga em excesso, ele está em repouso, ao tocar, essas cargas elas transmitida, ó, ela passa do material para outro, para um indivíduo, certo? E aí depois, nas próximas aulas, a gente vai entender alguns fenômenos de eletricidade, porque é tão perigoso, certo? Nós vamos falar um pouco sobre os cuidados que nós devemos ter quando se fala de eletricidade. Mas primeiro eu quero que vocês entendam aqui esses conceitos básicos. O que ocorre quando o pente de plástico ele é passado pelos cabelos? Vamos entender aqui um fenômeno de eletrização. Ó, esse experimento, e aí eu recomendo que vocês façam na casa de vocês, né? Tá aí no livro de vocês, esse experimento vocês podem fazer. O que é que ocorre? Por que ocorre esse processo de atração? Veja,
Quando a gente pega um pente de plástico e a gente passa ele no cabelo, observe o que é que vai acontecer. O pente e os cabelos, eles têm inicialmente cargas positivas e negativas em quantidades equilibradas. Então, quando a gente pega um pente, um material, certo? Eles estão no estado neutro. E esse estado neutro, ele é representado por cargas positivas e negativas iguais. Então, a mesma quantidade de cargas positivas que nós temos aqui nesse pente, eu vou ter a mesma quantidade de cargas o quê? Negativa. Então, não existe uma maior carga positiva quando comparada à negativa. Não existe. As cargas aqui estão equilibradas. E é por isso que nós dizemos que eles estão no estado neutro. No nosso cabelo, a mesma coisa. Existem cargas positivas e cargas negativas. Porém, essas cargas aqui estão o quê? Em equilíbrio. A mesma quantidadezinha de sinalzinho de mais, eu tenho a mesma quantidade de sinal de menos. Então, um equilibra o outro. Quando a gente passa, ó, durante o atrito, quando a gente começa a passar o pente aqui no cabelo, o pente, ele recebe dos cabelos cargas elétricas negativas e fica carregado negativamente. Observe, o pente, então agora, quando a gente começa a passar no cabelo, para fazer esse experimento, o que é que vai acontecer? As cargas negativas que existiam no cabelo vai para o pente. E as cargas positivas que existiam no pente foi para quem? Para o cabelo. Então, observe. Agora eu tenho um pente que só tenho cargas negativas. Então, ele está com excesso de carga negativa. A gente diz que ele está carregado negativamente. O pente, agora ele está com uma grande quantidade de cargas positivas, certo? Então, a gente diz que ele está com excesso de cargas positivas e eu digo então que ele está carregado positivamente. Ó, nesse caso aqui, isso ocorre porque eles cedem cargas negativas ao pente. Como os fios ficam com cargas elétricas, como os fios ficam com cargas elétricas de mesmo sinal, eles se afastam um dos outros, dando o aspecto de arrepiado ao ser penteado. Ó, então observe. Nesse caso aqui, o cabelo ele fica certinho, né, bonitinho, quando existe uma quantidade de cargas elétricas equilibrada, certo? Então, fica organizado. Agora, como o cabelo ele ficou carregado positivamente, né, só tem cargas positivas, o que é que aconteceu? Ele agora só tem cargas positivas. E a gente viu que cargas iguais fazem o quê? Se afastam. Se ele se afasta, o que é que vai acontecer com o cabelo? Ele fica arrepiado, ok? Então, veja. Ao aproximar o pente do papel, então, depois que fez lá ó, o atrito no cabelo, ao pegar esse pente que está carregado negativamente, né, com sinais negativos, e ao aproximar do papel, e aí o papel ele está com cargas o que equilibrada, né? Porque a mesma quantidade, todo o material ele vai apresentar uma carga equilibrada. A mesma quantidade de carga positiva, carga negativa são iguais. Aí quando aproxima esse pente que está carregado negativamente do papel, o que é que vai acontecer? Ele vai atrair, ó, as partículas positivas, essas cargas elétricas positivas. Por que ele atrai mesmo? Porque cargas opostas se atraem. Cargas iguais fazem o quê? Se repelem. Então, é por isso que os papéis, eles são atraídos para o pente. Por quê, meninos? Porque existe um processo de eletrização dos corpos, porque existe aí cargas diferentes. E é justamente essas cargas diferentes, cargas positivas e negativas, que faz com que haja um fluxo de elétrons que vai produzir aí o que a gente chama de eletricidade. Ok? Então, veja, ó, o pente carregado negativamente, ao ser
aproximado dos papéis, atrai os pedaços de papéis carregados com cargas positivas, que são elevados em sua direção. Ok? É por isso, é isso que explica esse fenômeno aí de atração, as cargas, certo? Se as cargas são contrárias, se eu tenho carga positiva com carga negativa, vai haver o quê? Atração. Se eu tenho carga negativa com carga negativa, vai haver o quê? Repulsão. E se eu tiver carga positiva com positiva, são iguais, também vai haver repulsão. Ok? E aí, ó, o processo de eletrização por atrito é o fenômeno que causam pequenos choques em nosso corpo. Então, como nós estávamos falando aí, antes de iniciar, ó, esse experimento aqui, vocês acham que esse material ele está carregado, ele está com excesso de quê? De cargas, não é isso? E aqui, vamos supor, se eu tenho um excesso de cargas negativas, observe, o cabelo, nosso cabelo, ele tem cargas positivas e negativas. Só que como o material ele tem um excesso de cargas, vamos dizer que seja um excesso de carga negativa, o que é que vai acontecer? As pessoas, ao tocar, vai causar o quê? Repulsão. É por isso que o cabelo, ó, fica arrepiado, certo? E aí, meninos, processos de eletrização por atrito no dia a dia. Ó, vocês já pararam para pensar, não sei se vocês já passaram por isso. Lá, quando o carro está muito tempo lá no sol, ou o dia está muito quente, muito seco, e aí quando você topou lá no carro, sentiu aquele choque? É, esse processo é um processo de eletrização por atrito, que ocorre muito no nosso dia a dia. E aí eu pergunto a vocês, por que às vezes nós sentimos um choque ao encostar na maçaneta do carro? Observe, o carro, isso ocorre principalmente em dias quentes, tá? Dias secos. Veja, o carro lá quando ele está em movimento, vai haver o quê? O vento, né? As partículas aqui, eles começam, ó, a entrar em contato, né? Com o carro. E aí o que é que acontece? Esse carro, ele começa a ficar com uma carga excessiva. Aí, uma carga negativa excessiva, certo? Então, como ele fica? Porque ele teve um contato aí com as partículas do ar, ele fica eletrizado, ou seja, ele está com excesso de cargas. E aí é por isso que quando a gente vai lá e toca nesse material, como ele está carregado, está eletrizado, está com muitas cargas, né? Está com excesso de cargas, o que é que acontece? O meu corpo que está em equilíbrio, quando toca nesse material, sente um pequeno choque. Justamente por quê? Porque o carro ele está eletrizado por conta do atrito com outros materiais, certo? Mas não precisa se preocupar, esse choquezinho é só para a gente, né, se alertar, não causa mal, não. Aí veja, existe também o processo de eletrização na atmosfera, certo? Na atmosfera também ocorre processo de eletrização. Eles são responsáveis por provocar as descargas elétricas, que nós conhecemos como relâmpagos e os raios. Aí observe, meninos. Aqui, ó, nas nuvens, certo? Nas nuvens ocorre constantes atrito entre as partículas de água e poeira, promovendo o que? A sua eletrização. Então, nas nuvens, a gente sabe que as nuvens ela é formada por partículas de água, né, que sofreu evaporação. E aí, junto com essas partículas, a gente tem o quê? Nós temos a poeira, né? Temos aí uma quantidade de gases. Esses gases, quando entram em contato com as partículas, eles começam a sofrer esse choque, eles começam a ficar, eles são eletrizados. Então, ó, cargas positivas e cargas negativas. O acúmulo dessas cargas elétricas nas nuvens, elas provocam um acúmulo de cargas elétricas de sinais opostos, certo? Na superfície da Terra, processo que a gente chama de indução elétrica. O que é que vai acontecer? Por conta da umidade do ar,
As cargas elétricas negativas, ó, elas podem se deslocar das nuvens para o solo, ou do solo para as nuvens, né? Vice-versa, dependendo de onde elas estão acumuladas. E é isso que vai produzir o que a gente chama de descarga elétrica, ok? As cargas negativas, ó, que estão aqui, observe essa imagem nas nuvens, elas são atraídas para as cargas positivas. Então, essa atração é que vai mostrar para a gente aqui, ó, esse clarão, certo? Um dos efeitos das descargas elétricas é a luz que nós observamos. E esse clarão, ó, essa atração carga negativa com positiva, que vai fazer com que haja esse feixe de luz, é o que a gente chama de relâmpago. Relâmpago é aquilo que a gente vê, é a luz que é observada, certo? Outro efeito é o som típico, né, que a gente conhece como trovão. Essas partículas, ó, essas cargas negativas, ao se encontrar com essas cargas positivas, né, vai haver uma atração elétrica e essa atração faz com que haja um feixe de luz, né? Esse feixe de luz é o que a gente chama de relâmpago, é aquilo que a gente vê. O barulho, né? O barulho, o efeito, o som é o que a gente chama de trovão, né? Que é provocado pela expansão do ar, que se aquece por conta das descargas elétricas. Como há uma liberação de energia, né? Vai haver aí uma expansão do ar, ok? Então, isso também, ó, tanto no nosso dia a dia, né, com os materiais no nosso dia a dia, como também na atmosfera, é comum ocorrer o processo de eletrização por atrito. Atrito é o choque, certo? O choque, o encontro entre essas cargas. Então, lembre-se, cargas iguais, não há atração, eles se repelem. Agora, cargas diferentes, meninos, ó, há uma atração, certo? Eles se atraem. Ok, tudo bem? Então vamos lá. Vocês irão fazer aí a atividade da página 143, certo? Se ficar com alguma dúvida, anota e no nosso plantão de dúvida a gente tira todas as dúvidas, ok? Um forte abraço e até mais.